Volta. A gente vai continuar hoje, então, a nossa sequência de aulas sobre antiguidade e a gente, nos nossos últimos encontros, falando sobre antiguidade clássica, sobre Grécia Antiga, hoje a gente vai abordar a questão de Roma. Assim como Grécia, Roma também faz parte de toda uma construção em torno daquilo que a gente considera como a nossa civilização ocidental, e lembrando que, assim como os gregos, os romanos também influenciaram em muito, em vários princípios que a gente segue ainda hoje. O exemplo, o direito romano no Brasil ainda hoje é aplicado e é uma herança que a gente carrega desde os antigos romanos. Instituições políticas, filosofia, os próprios princípios artísticos, a gente também acabou herdando muito desse povo. E se lá na Grécia a gente também começou conversando sobre localização geográfica e origens, aqui em Roma a gente também vai começar dessa maneira. Então aqui eu trouxe um mapa para vocês do local, né, de desenvolvimento dos romanos, lembrando sempre que quando a gente fala de localização dos romanos, a gente precisa sempre se perguntar em qual período. Roma vai ter três grandes períodos ao longo da sua história: a Roma monárquica, a Roma republicana e a Roma imperial. Aqui eu estou falando para vocês do início, né, da migração dos primeiros povos que se estabeleceram nessa região. Lembrando que a região de Roma foi ocupada por esses três principais povos aqui, que eu coloquei no nosso slide, que buscavam regiões onde havia tanto rios quanto mares, onde eles podiam desenvolver, respectivamente, a agricultura e também o comércio. Desses três povos, a gente acaba destacando os etruscos, que vão ser os grandes fundadores da cidade de Roma e os que vão dar início a esse período monárquico que eu vou falar logo em seguida. A gente tem duas versões de origem para a cidade romana. A primeira delas é baseada em um mito do Rômulo, do Remo e da Loba, que teria sido uma história de dois irmãos gêmeos que foram abandonados e criados por essa loba. Quando crescem, disputam o poder político entre si. Rômulo mata o seu irmão Remo e funda a cidade de Roma, se transformando no primeiro rei. E a gente tem também uma outra versão histórica que seria baseada num poema da Eneida, e nesse poema narra que foi fundada pelo povo etrusco. Como eu falei com vocês, a gente vai falar de três grandes períodos, e a gente vai começar então pelo período da Roma monárquica. Seguinte, aqui a gente trouxe para vocês a pirâmide social. É muito antigo que nós, professores de história, a gente, quando vai falar de antiguidade, construa essas pirâmides para vocês no quadro, né? É uma maneira mais fácil da gente visualizar como que era feita a divisão social dentro dessa sociedade. Roma vai ser, durante toda a sua história, uma sociedade que se baseou muito pelo poder em torno da aristocracia. Isso significa que é uma pequena elite que sempre está no topo dessa pirâmide e que, consequentemente, acaba tomando as decisões políticas dentro lá daquela civilização. No topo, a gente tem os patrícios, que eram considerados os descendentes dos primeiros fundadores de Roma, numa questão muito semelhante ao que a gente falou em Atenas e Esparta, né? No caso, os patrícios, eles eram, nesse período, os únicos que eram considerados cidadãos e os grandes proprietários de terra e comerciantes dentro de Roma. Abaixo dos patrícios, nós temos uma classe que em Roma era conhecida como os clientes. Os clientes, eles eram de origem plebeia, só que o que diferenciava um cliente de um plebeu? O cliente, ele se aliava a um patrício. Pode ser numa relação, por exemplo, de ser agregado em uma terra desse grande patrício. E aí ele trabalhava, ele servia a esse patrício e em troca ele recebia algum tipo de proteção ou um pouco de distinção social. Mas lembrando que os clientes não são considerados elite e eles também não são considerados aptos a participarem da política romana. Abaixo, nós temos os plebeus, que aqui, né, como dá para a gente ver na nossa pirâmide, era essa população, essa classe intermediária de comerciantes, artesãos, trabalhadores urbanos, eram os principais componentes do exército. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, e a princípio eles não possuíam direitos políticos. Bastante atenção no termo a princípio, porque daqui a pouco, quando a gente for falar da Roma republicana, vocês vão ver que vai ter uma transformação na questão da cidadania. E na base, os escravizados, que eram considerados os instrumentos de trabalho dentro de Roma, lembrando que, assim como os gregos, os romanos tinham aversão a qualquer tipo de trabalho braçal. Eles consideravam que esse trabalho era inferior, portanto, ele deveria ser relegado e entregue na mão dos escravizados. E, como eu falei com vocês na última aula, os meios de escravidão da Idade Antiga, por guerra, por dívidas, e eles eram considerados a base produtiva da sociedade romana.
Como que vai funcionar a monarquia romana? A gente vai ter três órgãos, né? Aqui nesse esqueminha dá para perceber. No topo a gente tem o rei, o poder dele era basicamente um poder político, religioso, jurídico e militar. Porém, o rei ele não era absoluto. Isso não significa que ele podia fazer o que ele quisesse. O poder do rei era mediado pelo Senado. O Senado, que era um conselho de anciãos, normalmente 300 homens ocupavam esse cargo, que era vitalício, e lembrando, o rei só podia ser de origem etrusca e os senadores e os membros da Assembleia só poderiam ser da elite patrícia. O Senado, ele tinha então uma função que é a função legislativa de elaboração de leis e também de fiscalização do poder do rei. E do outro lado, a Assembleia, na qual todo homem, lembrando também a sociedade romana, ao longo de toda a sua história, vai ser uma sociedade patriarcal, onde as mulheres não têm direito à participação política. Então, todos os homens patrícios em maioridade, poderiam compor o que a gente chama de Assembleia, e a função é votar as leis que eram propostas pelo Senado. Qual que era a questão na monarquia romana? Uma rixa, uma intensa disputa entre rei e senado, que vai acabar com o assassinato do Tarquínio, que era considerado um tirano, um governante autoritário pelo Senado. Isso vai passar por uma conspiração. O Senado retira o Tarquínio do poder e inaugura o que a gente vai falar da República Romana. Como que vai ser a organização política da República Romana? Aqui dá para a gente ver que ela se transforma em um pouquinho mais complexa. A princípio, os grupos sociais não se alteram. A gente continua com os patrícios no topo, os grandes proprietários de terra, essa aristocracia e os únicos que podiam ocupar cargos políticos, e abaixo deles a gente tem a massa plebeia que não tem direitos políticos a princípio. Já vou falar o que significa essas lutas por igualdade aqui para vocês. Do outro lado, as instituições. Lembrando, o termo república vem do latim, que significa coisa pública. A ideia da República Romana seria a participação dos cidadãos na política. Só que cuidado, eu não estou falando de democracia, eu estou falando simplesmente de que agora aqueles que eram considerados cidadãos, eles têm o poder de atuar de forma um pouco mais intensa na política romana. Mas a princípio apenas os patrícios é que podem ocupar esses cargos. Então a gente tem no Senado a principal instituição da política romana republicana. Eles eram responsáveis aqui, como vocês podem ver, pela aprovação de leis, pela economia, pela política e também pelas questões de política exterior. No caso, agora na República Romana, a gente vai ter os cargos dos magistrados, que eram cargos eletivos, ou seja, homens que podiam ser eleitos para ocuparem cargos de mandatos de mais ou menos um ano e que seriam substituídos depois quando eles não podiam ser reeleitos e depois convocavam-se novas eleições para eleger esses cargos. Esses cargos eram os cargos de cônsul, de pretores, questores, então eram as pessoas que iam cobrar impostos, que fiscalizavam a vida do cidadão em Roma, que faziam censos para saber o tamanho da população, que arrecadavam impostos. Então seria mais ou menos os cargos eletivos que nós temos hoje dentro da nossa república. E a presença das assembleias, cuja função era eleger esses homens que vão ocupar as magistraturas e votar as leis que eram propostas pelo Senado. Só que o que vai acontecer? Ah, que saco, ficou em cima aqui, depois eu arrumo, tá, gente? Qual vai ser a questão da Roma republicana? Existe uma tensão social muito grande. Quando houve a mudança da monarquia para a república, a classe plebeia percebeu que, independente dessa mudança política, a situação de vida deles não se alterou. E é a partir daí que os plebeus eles vão começar a se organizar em torno de uma série de reivindicações cujo centro seria a participação política. E vamos lembrar por que eles estão reivindicando participação política. Porque a partir do momento que eles pudessem ocupar cargos dentro das magistraturas, eles tinham o poder de alterar leis e, por consequência, melhorar a vida dos plebeus. E eles vão conseguir. Os plebeus eles vão ter uma estratégia muito interessante. Eles se retiram da cidade de Roma e os patrícios percebem que a sociedade não vai funcionar sem a classe plebeia. Afinal de contas, eles eram a base da mão de obra, ao lado, claro, da mão de obra escravizada. E aí os patrícios percebem que é hora, então, de se reunir e negociar junto com os plebeus vários elementos das pautas que eles tinham proposto. Primeira conquista importantíssima que costuma ser questão de prova: o tribuno da plebe. O que era isso? Era um cargo em que os plebeus podiam ocupar
e era o único a princípio. Isso significa que agora os plebeus eles conquistaram o direito de ocuparem cargos políticos importantes e que dava a eles a possibilidade de alterar a legislação em Roma. Os tribunos da plebe eles estavam protegidos, então eles não podiam ser retirados do poder pelos patrícios, e isso deu para os plebeus um trunfo muito grande, porque agora, dentro da classe política, eles podem alterar leis e que vão favorecê-los. Aqui eu citei 3 leis, tem várias outras, mas eu citei as 3 principais. Os plebeus eles conseguem aprovar a Lei das 12 Tábuas, que é uma coleção de leis escritas dentro de Roma. Eu já expliquei para vocês no vídeo de Grécia sobre como que escrever as leis era uma demanda importante e presente nas sociedades antigas. A Lei Licínia, que também abole a escravidão por dívidas, algo parecido que a gente viu acontecer lá em Atenas. E o terceiro ponto, a Lei da Canduleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus. Porque antes, a participação política ela estava ligada a uma herança familiar. Isso começa a mudar na Roma republicana e eu já vou falar daqui a pouco para vocês como é que isso fica. E qual que era o interesse dos patrícios se casarem com plebeus? Os plebeus estão começando a se enriquecer por causa do processo político de expansão de Roma, que é um tópico que eu já vou abordar com vocês mais para frente. Os tribunos mais importantes são esses 2 caras aqui, o Tibério e o Caio Graco. Os 2 vão ter uma participação muito importante no período de crise da República Romana, principalmente porque os 2 tratavam de uma questão que era muito importante para os romanos, que era a questão de terras. Os patrícios, com o tempo e com o processo de expansão do território romano, começaram a absorver cada vez mais e concentrar cada vez mais terras nas suas mãos. A partir daí, os plebeus perceberam que era preciso um conjunto de leis, uma espécie de uma reforma agrária, que pudesse limitar a quantidade de terras que um patrício tivesse. E é basicamente essa a demanda dos irmãos Graco quando eles vão ocupar o cargo de tribuno da plebe. O desfecho de vida dos 2 é bastante trágico. O Tibério vai ser assassinado numa conspiração patrícia e o Caio Graco acaba se matando em virtude de pressões políticas que ele sofreu no período. Mas isso vai ser muito importante porque a questão de terra em Roma era uma questão fundamental. Sem terras, os plebeus acabavam sempre relegados a uma condição de miséria. Aqui dá para a gente ver um outro aspecto importante da República Romana, que é o processo de expansão. E a expansão romana ela vai ter um processo de grande sucesso a partir de uma guerra que os romanos travaram contra os púneis, ou a colônia de Cartago, que era uma colônia fenícia, que está aqui no norte do continente africano. Por que Cartago era tão importante? Se a gente observar, é uma cidade muito bem localizada, principalmente para aquelas cidades que queriam fazer rotas de comércio no Mediterrâneo, e os romanos, então, queriam ocupar esse entreposto comercial e, consequentemente, dominar as rotas marítimas do Mediterrâneo. E eles conseguem. E entre as consequências da expansão romana, a gente vai ter um enorme desenvolvimento econômico e comercial. Agora, o mar Mediterrâneo está praticamente sob controle dos romanos. A gente vai ter um aumento da população escravizada. Isso é importante. Acabei de falar para vocês o quanto que a mão de obra em Roma era muito ancorada sobre o peso das pessoas e sobre os ombros das pessoas escravizadas. E a partir desse processo, eles passam a ser responsáveis pela produção de riqueza dentro de Roma, mas isso também traz um problema para as autoridades romanas, que vão ser contínuas revoltas de escravizados. A mais famosa delas foi liderada por Espartaco. Inclusive, se eu não me engano, tem série na Netflix e tem um filme muito bom que depois eu posso colocar na recomendação para vocês. E o enriquecimento dos plebeus, porque muitos plebeus entravam para o exército, eles eram obrigados, na verdade, a se alistar ao exército, e eles recebiam um soldo. O que significa isso? Basicamente, todos os territórios que Roma ocupava, as riquezas desses territórios eram repartidas entre os soldados. Então, por isso, o soldo vem, a palavra soldados vem de soldo, aqueles que recebem o soldo da guerra. E muitos plebeus também começam a ganhar muito dinheiro por causa do comércio. E a gente vai ver que isso abala ou aumenta ainda mais a insatisfação da elite patrícia em relação aos plebeus. Na próxima aula eu volto para falar para vocês sobre a crise da República e a gente começa a falar então do período imperial. E aí a gente vai entender como que o Império Romano se desenvolve, mas também o que vai levar ao seu fim. Mas isso eu vou falar para vocês na segunda parte desse vídeo, tá bom? Um beijo para vocês e bom estudo.